patriarcado é uma estrutura de poder que se remonta a milênios, moldando sociedades ao longo da história humana. Suas raízes podem ser encontradas em antigas civilizações, onde as sociedades agrárias e, posteriormente, as urbanas começaram a centralizar o poder nas mãos dos homens. Nas culturas grega e romana, por exemplo, o poder político e doméstico era predominantemente masculino, com as mulheres muitas vezes relegadas a papéis subservientes e sem direitos de propriedade ou participação cívica. Durante a Idade Média e a Era Moderna, o patriarcado se consolidou ainda mais com o apoio de instituições religiosas e políticas, que reforçaram a autoridade masculina. O conceito de patriarca como chefe de família e senhor de terras se enraizou profundamente, perpetuando a ideia de que homens eram naturalmente superiores e destinados a governar. Essa estrutura foi transportada para as colônias europeias, onde continuou a se manifestar através de sistemas legais e culturais que marginalizavam mulheres e outros grupos sociais. Hoje, o patriarcado continua a moldar nossas sociedades, perpetuando relações de opressão que afetam a todos, independentemente de gênero. Esse sistema gera violência contra as mulheres e também impõe papéis rígidos aos homens, criando um ciclo de opressão e sofrimento para todos. A violência contra as mulheres é uma das manifestações mais visíveis e devastadoras do patriarcado. Dados históricos mostram que a maioria dos agressores são parceiros íntimos ou familiares das vítimas. Em 2023, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde relatou que 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual por parte de um parceiro íntimo. Entre os tipos de violência mais comum, destacam-se violência física, que inclui espancamentos e ferimentos com armas, a violência sexual, como estupro, assédio e coerção, a violência psicológica, que envolve insultos, humilhação e manipulação, e a violência econômica, que se manifesta no controle dos recursos financeiros da vítima e na restrição de sua capacidade de trabalhar. Estatísticas revelam que mulheres entre 18 e 34 anos são as mais afetadas pela violência doméstica. Em 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que 60% das mulheres assassinadas no Brasil foram vítimas de feminicídio, geralmente cometido por parceiros ou ex-parceiros em contextos de violência doméstica. Os impactos da violência sobre a saúde mental das mulheres são profundos e duradouros. As vítimas, frequentemente, desenvolvem transtornos como depressão, ansiedade e síndrome do estresse pós-traumático. O medo constante e a manipulação emocional fazem com que muitas mulheres se sintam impotentes e incapazes de romper o ciclo de violência. A dependência financeira, a falta de apoio social e o estigma associado à denúncia de abusos reforçam ainda mais essa coação, perpetuando a vitimização e o controle patriarcal. O patriarcado não afeta apenas as mulheres, ele também impõe papéis rígidos e restritivos aos homens, prescrevendo expectativas sociais que podem ser opressivas. Homens são frequentemente ensinados a suprimir suas emoções, a serem dominantes e evitar qualquer comportamento que possa ser percebido como fraco ou feminino. Essas expectativas contribuem para altas taxas de suicídio entre homens, violência entre pares e uma relutância em buscar ajuda para problemas de saúde mental. A pressão para ser o provedor pode levar muitos homens a trabalhos extenuantes e estressantes, resultando em problemas de saúde dos mais diversos, inclusive psicológicos. Além disso, a normatividade da violência como uma forma de resolver conflitos contribui para a perpetuação do ciclo de violência, tanto contra as mulheres quanto entre os próprios homens. Para quebrar este ciclo, é fundamental uma mudança estrutural. Educar sobre igualdade de gênero, promover a saúde mental e emocional e criar sistemas de apoio robustos para vítimas de violência são passos cruciais. Políticas públicas eficazes, como a Lei Maria da Penha,
tem mostrado resultados positivos na proteção das mulheres. Mas ainda há muito a ser feito. Ao longo deste documentário, vamos explorar as raízes do patriarcado, suas manifestações e os caminhos para a transformação. Vamos ouvir as vozes de especialistas e ativistas que lutam diariamente por um mundo mais justo e igualitário. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e mudança. Olá, sou Luciana Souza Correia, titular da Delegacia de Orientação e Proteção à Família. Sou titular também da Delegacia especializada no atendimento às mulheres vítimas de violência. Milito nessa área já há quase 13 anos, aqui na cidade de Formiga. Doutora, é um prazer conversar com a senhora. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o cenário da violência contra a mulher no Brasil e para entendermos um pouco mais o papel que os dispositivos legais operam hoje, como eles operam, né, e os benefícios que eles trazem no sentido de prover a proteção dos direitos das mulheres. Então, nosso bate-papo vai ser baseado em algumas perguntas, vou fazer algumas perguntas e a senhora sinta-se livre para responder da forma que achar melhor. Comece perguntando qual é o cenário da violência contra a mulher hoje no Brasil. O cenário é absolutamente alarmante. Alarmante por quê? Porque, infelizmente, diante de tamanha violência, a mulher pode vir a perder a sua vida. Ou seja, pode haver como resultado final o óbito da vítima. E eu sempre digo para as vítimas que me peçam algum tipo de ajuda: eu só posso te ajudar enquanto você estiver viva, porque morta já não vai ter mais nada a ser feito. Por isso ele é alarmante, porque as mulheres morrem. E é efetivamente muito preocupante, por quê? Porque os níveis de casos, os números de casos de violência doméstica só aumentam diariamente. E não se apeguem a dados estatísticos, porque as estatísticas não são confiáveis. Por que não são confiáveis? Porque os casos, na verdade, são muito maiores do que são divulgados. Então, a proporção de números de algum tipo de violência, seja sexual, seja patrimonial, seja moral, seja sexual, seja psicológico, eles só aumentam. E muitas mulheres ainda vivem no silêncio. Passam por tudo isso sem manifestar, sem pedir ajuda, sem procurar nenhum tipo de proteção. Doutora Luciana, já que a senhora trouxe algumas informações sobre o quanto os dados são alarmantes e que a gente não deve se apegar, né? Ou seja, existe uma subnotificação. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que existem mecanismos legais para prover a proteção que as mulheres precisam. Então, eu pergunto para a senhora, com quais mecanismos a legislação conta para combater a violência contra a mulher? A solicitação de medidas protetivas. E essa solicitação ela é feita por meio da Delegacia de Orientação e Proteção à Família. Então, é fundamental que as vítimas venham à delegacia. Gente, por favor, não se apeguem somente a fazer o boletim de ocorrência. Quando você faz o boletim de ocorrência, você não me ajuda. Você tem que vir à delegacia. Eu só consigo solicitar ao juízo criminal uma medida protetiva para você caso você venha e faça o procedimento comigo. Então, é fundamental o comparecimento da vítima à delegacia de polícia. Ok? Então, o primeiro mecanismo é a solicitação e o deferimento das medidas protetivas. E a legislação como um todo também, ela tenta proteger. Em que sentido? No aumento de pena, por exemplo, recentemente saiu a alteração do crime de feminicídio. Houve um aumento substancial da pena em abstrato, ou seja, o condenado ao final vai ter que pagar por uma pena maior, vai ficar mais tempo na cadeia. Okay? Existem também as questões da ausência de representação, por exemplo, nos casos de agressões. A mulher está muito machucada. E às vezes ela ainda insiste em falar, não ocorreu, não quero representar. A lei já vem e fala, você não precisa querer representar, porque nós não precisamos dessa representação, nós podemos agir sem essa representação. Mas, volto a dizer, a mulher tem que comparecer na delegacia. Não tem como eu fazer nada se não houver o comparecimento da vítima na delegacia de polícia. A senhora falou um pouco sobre os mecanismos legais e gostaria que você falasse, então, um pouco sobre a Delegacia das Mulheres. O que é a Delegacia das Mulheres e que tipo de trabalho
ela desenvolve hoje em Formiga? E aí, se a senhora quiser falar um pouco também sobre o papel que a Delegacia das Mulheres desenvolve no Brasil, pode ficar à vontade. A Delegacia de Polícia hoje é um instrumento de proteção. Nós temos dois viés de enfrentamento. O primeiro enfrentamento, que é o enfrentamento criminal, ou seja, é aqui que são iniciadas todas as investigações. O que é uma investigação? É colheita de provas. A gente sai em busca de provas para fazer com que o Ministério Público tenha argumento para condenar todos os investigados nos crimes contra a mulher. Tendo essas provas, a gente formaliza isso tudo num documento chamado relatório, dentro do inquérito policial. Envia para a justiça para que ele seja processado e, ao final, condenado. Então, dos papéis exercidos aqui nessa delegacia é a instauração de inquérito policial. O outro, que anda conjunto com a instauração de inquérito, é a solicitação da medida protetiva, que é outro instrumento também. E o terceiro, a lavratura do auto de prisão em flagrante, que é quando há a condução do agressor nessa delegacia. A gente lá faz o procedimento e, ao final, ele é direcionado à penitenciária, ou seja, ele já sai preso da delegacia. E o segundo viés é o viés assistencial. Como que funciona isso? Hoje a nossa delegacia é um centro. Por quê? Porque nós hoje temos condições de fornecer um atendimento psicológico e assistencial às vítimas. E também vai além disso. Nós conseguimos fazer todos uns encaminhamentos para as redes, ou seja, a vítima que continua necessitando de atendimento psicológico, a gente encaminha para o CAPS. A vítima necessita de uma cesta básica, a gente encaminha para assistência social. A vítima necessita sair urgente de Formiga. A gente tem como viabilizar em menos de 24 horas a saída dessa vítima. A vítima precisa de ter uma reunião constante, um projeto constante. A gente consegue colocar ela no projeto Lugar de Paz. Então, assim, hoje a delegacia tem uma competência muito ampla, muito mais ampla do que está previsto em lei. A gente assume muito mais do que é previsto em lei. Doutora, só para a gente finalizar a nossa conversa e para que as pessoas possam entender melhor o trabalho que vocês fazem e como ele é importante no sentido de combater uma sociedade que é estruturalmente patriarcal, eu te pergunto, o que efetivamente pode ser feito para que a gente consiga enfrentar o patriarcado e a violência que ele gera contra as mulheres? Olha, é necessário a mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade a gente não consegue de forma imediata. A gente consegue quando a gente mexe lá na precaução, lá na prevenção. Então é um trabalho de orientação, de fornecimento de informações para as pessoas, para a população, para as vítimas. Daí a necessidade de se fazer palestra, daí a necessidade de fazer ciclos, mesa aberta. Então, é nesse sentido de orientação, de auxílio, de orientação. E também, aí já entrando efetivamente nas forças, né? Nós precisamos combater efetivamente esse tipo de violência. Como que a gente combate? Prendendo. Como que eu fiz hoje? Hoje, para vocês terem ideia, o que aconteceu hoje nessa delegacia. Na segunda-feira, foi preso um agressor porque bateu muito na companheira. Ele bateu muito nela. Foi feito o auto de prisão flagrante, foi direcionado para a penitenciária. Na madrugada, houve o alvará de soltura, ele saiu. Ele saiu. O que ele fez? Na terça-feira, ele já começou a rondar em frente ao serviço dela. E saiu já com deferimento de medida protetiva, ou seja, não podia ter nenhum tipo de contato com ela, não podia se manter perto dela, mas não respeitou as medidas protetivas. Ela veio aqui, hoje de manhã, e ainda nos relatou que nessa madrugada ele enviou fotos da relação íntima deles para ela, ou seja, né, vou divulgar. E divulgou. Divulgou nessa madrugada. Eu cheguei aqui, ela estava aqui, me relatou o que eu fiz, peguei minha equipe e fui atrás dele. E prendi, está preso e vai ser direcionado para a penitenciária. Então é assim. Ou a gente combate na precaução, ou a gente combate a partir do momento que é feito o ato praticado, o ato criminoso praticado. Doutora, para a gente poder chegar nas pessoas que a gente gostaria de chegar, eu vou deixar um espaço para que você converse com essas mulheres. Que recado você gostaria de deixar para elas? Primeiramente, é fundamental que você, vítima, se ame. Porque quem se ama não se submete a
qualquer tipo de violência. Não se submete à violência física, não se submete à violência psicológica, não se submete à violência moral, à violência patrimonial e muito menos à sexual. Então se amem. Esse negócio de dependência emocional, isso tem que acabar. As vítimas dependem do agressor para poder viver. Gente, isso está errado. Você precisa de você para viver, não é do agressor, não. Então, inicialmente, se amem. Que quem se gosta pode até estar vulnerável a essa violência, mas ela quer sair, ela tem força para sair dessa vulnerabilidade. Então, primeiramente, as mulheres têm que se amar. E se amando, compareça à delegacia de polícia para que nós consigamos ajudar você a sair do ciclo contínuo de violência. O amor próprio é uma questão central na discussão sobre a violência contra as mulheres. Essa importância se torna evidente quando analisamos a socialização feminina. Desde a infância, as mulheres são ensinadas a serem sensíveis e, ao mesmo tempo, submissas e dóceis. Essa socialização as condiciona a aceitar uma posição inferiorizada. Segundo Gerda Lerner, as mulheres muitas vezes aceitam passivamente sua opressão por falta de alternativas. A cultura patriarcal, na qual estão inseridas, molda profundamente suas subjetividades, domesticando seus corpos e afetos. Além disso, a ausência de controle sobre suas próprias narrativas acaba resultando em uma espécie de castração simbólica imposta pelos homens, fazendo com que elas sejam apagadas da história. Por isso, é importante lembrar que a história das mulheres, tradicionalmente contada por homens, produz discursos que não correspondem à realidade vivida por elas. As mulheres, muitas vezes, conformadas com essa situação, veem o amor próprio como um ideal distante. Meu nome é Bruno Alvarenga Ribeiro, sou psicólogo formado pela UENG, campus de Divinópolis, desde 2001. Então já são quase 23 anos de caminhada profissional, trabalhando com a psicologia, sobretudo com a psicologia clínica e também com a docência. Estou na docência há 15 anos como professor do Centro Universitário de Formiga, Unifor MG, e atualmente como professor do curso de psicologia. A nossa proposta aqui é de conversarmos um pouco sobre o patriarcado, tomando como base da nossa reflexão a obra de Gerda Lerner. E aí eu acho que é interessante que a gente saiba quem é a Gerda Lerner para entender um pouco da sua proposta. A Gerda Lerner é uma historiadora que se propõe contar a história das mulheres a partir da perspectiva das próprias mulheres. Segundo a própria Gerda Lerner, existe um apagamento da história das mulheres, porque toda a história da humanidade, a história que nós conhecemos, é uma história contada pelos homens, uma história narrada pelos homens. Então, o que a Gerda propõe é reconstruir essa história a partir de achados históricos que remetam ao processo de institucionalização, de estabelecimento, materialização do patriarcado enquanto uma relação de opressão das mulheres. A Gerda, ela faz uma reflexão que é bastante original e também muito interessante quando ela olha para o processo de construção da mentalidade ocidental que remete ao processo de passagem entre as sociedades paleolíticas para as sociedades neolíticas. Para a gente entender esse processo de passagem, de transição entre as sociedades paleolíticas e as sociedades neolíticas, a gente precisa entender algo que nós chamamos, ou que a literatura chama, de a Revolução Agrícola. O que foi a Revolução Agrícola? Foi o processo em que o homem começa a dominar o plantio e o cultivo de alimentos, ele começa a dominar a terra e ele também começa a dominar a domesticação de animais. Qual que é a consequência que surge, que se desdobra a partir daí? A partir do momento em que o homem, e aqui falando homem de uma forma genérica, se referindo
ao ser humano de maneira mais genérica, a partir do momento em que o homem começa a cultivar a terra, começa a plantar e ele começa a colher, ele colhe muito mais do que ele precisava para atender às suas necessidades de alimentação. Surge a partir daí um processo de acumulação de riquezas que vai resultar, por sua vez, no surgimento da propriedade privada. E aí, nesse instante de passagem do período paleolítico para o período neolítico, que a Gerda vai encontrar achados históricos, historiográficos e antropológicos que explicam a forma como o patriarcado ele foi se estabelecendo como uma relação de dominação das mulheres pelos homens. Porque quando houve um excedente de produção, os homens, e aí se referindo ao gênero masculino, se apropriaram, começaram a se apropriar do excedente de produção, enquanto os homens plantavam, e enquanto eles também colhiam, eles se apropriaram desse excedente de produção, enquanto isso as mulheres elas desenvolviam tarefas relacionadas aos cuidados domésticos, aos cuidados com a preservação da prole, com os cuidados da prole. A partir daí começa a ocorrer um processo de diferenciação cultural entre homens e mulheres que vai resultar numa relação de dominação das mulheres pelos homens. E aí a gente tem que lembrar que quando o homem começa a dominar a terra, quando o homem começa a dominar o cultivo e ele começa a colher muito mais do que ele precisava para se alimentar, começam a surgir disputas territoriais entre tribos no sentido de expandir o poder territorial de cada tribo. E quando uma tribo conquistava a outra, subjugava a outra, as mulheres elas eram usadas como moeda de troca para forjar alianças entre as tribos. E aquelas mulheres das tribos conquistadas, elas eram escravizadas. Elas eram escravizadas porque elas iam ser usadas como forma de perpetuar a vida, ou seja, houve um processo aí de dominação e domesticação do processo gestacional das mulheres, e elas foram escravizadas também porque elas iriam ser direcionadas para o trabalho de plantio e de colheita de alimentos. É muito importante ressaltar isso porque a Gerda vai falar que é a partir daí o modo de produção econômica baseado na exploração da força de trabalho escravo tem origem na escravização da força de trabalho das mulheres. Então, ou seja, é a escravização das mulheres que vai gerar a escravização de outros grupos e, por sua vez, também vai gerar a escravização de outros povos. E aí é importante falar disso por quê? É importante falar disso porque é a escravização da força de trabalho que vai dar sustentação ao surgimento daquilo que nós chamamos de os estados arcaicos. Os primeiros modelos de estados que surgiram como instituições para regular os conflitos de classes daquelas sociedades primitivas que a Gerda localiza ali no período que vai de 3100 a.C. até 600 anos antes de Cristo. Interessante, e algo que a Gerda faz questão de chamar a atenção, é que a escrita ela vai surgir em mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. E aí quando a escrita surge, só para lembrar o que a gente já disse sobre a narrativa da história, o processo de contar a história a partir da perspectiva dos homens, quando surgem os estados arcaicos, pouco depois do surgimento da escrita, no momento do surgimento da escrita, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, o patriarcado já estava estabelecido pela via da escravização das mulheres, que acabou tornando possível a escravização de outros grupos e de outros povos, que gerou a sustentação econômica para o surgimento dos estados arcaicos. Como o patriarcado já estava
bastante materializado, ele já estava estabelecido no momento que surge a linguagem escrita. A partir daí, toda a história que vai se contar, sobre as sociedades primitivas, das sociedades que vão suceder às sociedades primitivas, toda a história da humanidade vai ser narrada, vai ser contada a partir da perspectiva dos homens. Ou seja, em síntese, no momento em que a linguagem escrita surge e a partir do seu surgimento é possível contar a história da humanidade, o patriarcado já estava tão bem estabelecido que toda a história que vai ser contada a partir daí, ela vai ser contada a partir da perspectiva dos homens. É aí que chama a atenção algo muito interessante, porque a Gerda vai falar que os homens, eles assumem o domínio da narrativa e há um apagamento da história das mulheres e elas não assumem um protagonismo nesse processo de narrar a história da humanidade. E esse apagamento leva a um processo, por sua vez, leva a um processo de inferiorização das mulheres. As mulheres começam a ser inferiorizadas e subjugadas. E a partir daí começa a surgir, a se estabelecer, a ganhar concretude a divisão sexual do trabalho, inclusive na forma como nós conhecemos hoje. Claro, resguardando as devidas proporções históricas entre sociedades que surgiram por volta de 3.100 a 600 anos de Cristo e a sociedade atual, a gente pode, de uma certa maneira, fazer uma transposição histórica de forma a compreender que a divisão sexual do trabalho que existe hoje na nossa sociedade e que leva a uma inferiorização das mulheres, esse processo é uma construção histórica. E é daí que a Gerda vai chegar a uma conclusão muito interessante. Se é um processo de construção histórica, ou seja, se o patriarcado é um construto histórico, se ele é uma construção da própria humanidade com o objetivo de inferiorizar e subjugar as mulheres, ele também pode ser revertido. Ou seja, aquela ideia de que a inferiorização das mulheres, ou seja, de que as mulheres são inferiores, se dá por meios biológicos, ou seja, tem uma justificativa biológica, ela não se sustenta, já que quando a gente olha para a história, a gente entende que o patriarcado é uma construção social e histórica e na condição de construto social e histórico, ele também pode ser desconstruído. Entender isso é importante no sentido de que assim fica mais fácil compreender que a opressão das mulheres não é algo natural, é naturalizado. É naturalizado por causa de narrativas que se constroem para justificar esse lugar de inferiorização das mulheres. Inclusive, eu acho que vale a pena ressaltar, a partir da reflexão que a Gerda Lerner faz, que ela vai dizer que o patriarcado ele vai se sustentar em sistemas simbólicos, em códigos de vestimenta, em narrativas mítico-religiosas, inclusive o surgimento do monoteísmo, de um Deus que é masculino, reforça uma narrativa de opressão das mulheres. Se até então todas as religiões que nós tínhamos antes do surgimento do monoteísmo, inclusive as religiões politeístas, eram religiões que exaltavam a figura feminina. Nós tínhamos uma deusa da fertilidade, uma deusa da terra. Por que uma deusa da fertilidade e uma deusa da terra? Porque a terra era o recurso mais importante para a sobrevivência, para a produção daquilo que era necessário à sobrevivência das primeiras sociedades tribais, depois das primeiras sociedades reguladas pelos estados arcaicos. Então, a terra era um recurso importante. Então, a existência de divindades femininas remetem a essa importância da terra como meio de sustento, como meio de sobrevivência. Mas a partir do momento que os estados arcaicos, que se sustentam na exploração da força de trabalho escrava e que, como eu disse, o processo de escravização foi naturalizado quando as mulheres foram escravizadas a partir de disputas territoriais, onde que tribos conquistavam outras tribos e escravizavam mulheres, entendendo isso daí,
né, a gente consegue entender os elementos materiais e os elementos simbólicos que dão sustentação ao patriarcado. E, inclusive, o processo que vai culminar na mudança das religiões que exaltavam a figura feminina, como a exemplo as deusas mães, as deusas da fertilidade, as deusas da terra, e elas vão sendo substituídas no panteão de deuses por deuses masculinos, até que surge o monoteísmo, né, as religiões monoteístas, onde você tem um deus masculino. E a partir do momento que um deus masculino cria tudo, toda a origem da vida se dá a partir da existência de um deus que é pai de um deus no masculino, o meio de procriação, o meio pelo qual a vida se cria vai ser através do sêmen do homem. O sêmen se transforma na semente sagrada que gera a vida. Veja como há uma mudança na narrativa mítico-religiosa, consolidando o patriarcado, de maneira em que os homens dominam essas narrativas mítico-religiosas e todas as justificativas ideológicas que se desdobram daí para sustentar as práticas de dominação das mulheres. No entanto, acho que deve ficar dessa reflexão a seguinte ideia: se o patriarcado é uma construção histórica, ele pode ser desconstruído. É lógico que o processo de desconstrução do patriarcado não é algo que vai ocorrer sem conflitos, sem impasses, porque a partir do momento que há um embate no sentido de confrontar o patriarcado, certas relações de poder instituídas na sociedade, elas vão ser confrontadas junto a esse processo de confronto do próprio patriarcado, e a partir daí vão surgir conflitos. Muitos avanços já ocorreram, inclusive a partir da luta feminista, da luta das mulheres pelos seus direitos. E esse é um passo importante, mas a gente não deve ficar por aí. A gente deve procurar criar espaços em que as mulheres tenham a oportunidade de falar em si, em que as mulheres tenham a oportunidade de contarem a sua própria história, como diz a Gerda Lerner, contar a sua própria história a partir da sua própria perspectiva. E aí a Gerda Lerner, ela finaliza a sua reflexão justamente neste ponto, dizendo que enquanto nós não criarmos espaços para que as mulheres consigam falar de si e que elas tenham, a partir disso, o direito de contarem a história da humanidade, nós não conseguiremos desconstruir as relações de poder que dão sustentação ao patriarcado. O patriarcado, como relação de poder, se formou ao longo de milênios. A novidade no pensamento de Gerda Lerner é de que ele antecede as sociedades de classe. Na verdade, segundo a autora, ele funda as sociedades de classe. Nesse sentido, ele inaugura as relações de opressão presentes em sociedades divididas por classes sociais. Apesar do seu caráter fundacional, é necessário compreendê-lo como um elemento de uma rede de relações de poder e opressão formada por uma espécie de simbiose entre as dominações de classe, raça e gênero. Classe, raça e gênero são marcadores sociais que iluminam a compreensão das especificidades da opressão patriarcal, que vai se manifestar de formas diferentes a depender da classe social e condição racial. Mulheres negras e periféricas, por exemplo, além de sofrerem a sujeição produzida pelo patriarcado, também estão sujeitas à marginalização econômica, potencializada pela condição racial. Diante disso, é necessário produzir uma escuta política das violências interseccionais vividas cotidianamente pelas mulheres. De outro modo, a psicologia, para ser ética e para ser também uma profissão a serviço da emancipação humana, tem que superar o ideal asséptico de neutralidade. A neutralidade acaba invisibilizando o sofrimento das mulheres pela via da despolitização dos seus corpos e também dos seus afetos. Algo que não cabe em uma ciência comprometida com a promoção de saúde e garantia de direitos. Olá, eu sou a Bruna, sou psicóloga clínica e tenho especialidade em psicologia jurídica. Atuo nas duas áreas e tenho uma formação em desenvolvimento, de desconstrução e de uma perspectiva voltada para as interseccionalidades.
né, que são fatores sociais que interferem diretamente na formação da identidade dos sujeitos. Seriam eles a raça, a classe, a idade, o território geográfico e o gênero. Olha, a psicologia, né, durante muitas décadas, ela, principalmente no Brasil, ela esteve com um olhar, eu diria, colonizador sobre o sujeito. Um olhar colonizador, como se fosse um estrangeiro olhando uma terra de fora, né, fazendo essa leitura que, apesar de compreender o ser humano enquanto um ser bio, psico, sócio, noético, ela deixava de compreender, de trazer, de abraçar essas perspectivas que são as interseccionalidades. Uma delas, né, a questão, eu acho que nesse país, no Brasil, que interfere diretamente na formação de cada um de nós, é a formação patriarcal, principalmente vindo de uma colônia exploratória, né? Vindo de uma colonização que, primeiramente, dizimou os nossos povos originários e todos os seus saberes. Trouxe aí para cá não só a escravidão, mas a diáspora africana, né? Seres que foram já subjugados desde o seu início em nossa terra, com todos os seus saberes também apagados, principalmente os das mulheres. E foram se formando, né, durante décadas e décadas, esse pensamento de que a mulher é um ser, né, inferior ao homem ou um ser lido a partir da perspectiva do homem. Um ser que precisa ser validado através do casamento, né, através desta relação capital, né, porque vem primeiramente de uma questão de transferência de terras, né, transferência de propriedades, e logo quem poderia assumir esse papel seriam os homens. Então as filhas mulheres, né, para pertencerem, né, para continuar com o legado familiar, elas precisavam se casar, né? Logo as que não se casavam também eram destituídas de valor, de alguma forma, pelo social. As que não tinham filhos, né, para propagar a experiência familiar patriarcal, também sempre foram vistas como seres de menor, né, de mais baixa categoria, né, como alguém que não reproduziu, né? Existia-se um termo antigo que dizia: essa mulher é seca. É como se isso fosse uma questão fundamental para a identidade da mulher. E essa lógica, né, nossa, que foi perpetuando, ela não só induziu, né, o pensamento a subjugarem mulheres. A gente tem que ver que tem o outro lado, né, que são os homens estes que estão no lugar de algozes, por muitas vezes, né? Porque as relações patriarcais, elas dizem sobre relação de poder, né? E o poder principalmente sobre os corpos femininos. A nossa história, então, ela é marcada por essa opressão e por essa violência. A gente tem que lembrar também que nós tivemos um período de 21 anos de ditadura militar, né? Onde haviam diversos estupros, né? Violações. Mulheres perderam seus filhos, mulheres perderam os esposos, até hoje não sabem desses, né, do desaparecimento dessas pessoas. A mulher, então, sempre esteve nesse lugar de um ser de segunda classe, já dizia lá Simone de Beauvoir. Sendo uma psicóloga feminista, você acredita que o letramento de gênero para psicólogos e psicólogas e também para outros profissionais que trabalham com o cuidado seja algo que possa tornar melhor a acolhida de mulheres vítimas de violência? Com certeza, com certeza. A gente tem, né, a partir da Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, a gente tem uma consciência do que são os tipos de violência, coisa que não se falava até então ou que não se conhecia, né? E não que de 2006 para cá isso tenha ficado tão claro para a sociedade. Claro que não, né? O Fórum de Segurança Pública Nacional divulgou que de 2015 a 2023 a gente teve aproximadamente 10.600 mulheres vítimas de feminicídio. Né? O que é o feminicídio? Ele não é um assassinato, né, no seu estrito senso. A mulher perde a vida por ser mulher, né, pela condição de ser mulher. Então, assim, a questão da luta feminista é pela possibilidade de existir, né? Não há uma luta de gêneros,
né? Não há não é uma luta de homens contra mulheres, né? Não é uma luta contra os diversos tipos de orientação sexual. É uma luta pela garantia de direitos de todas essas pessoas, de todas essas possibilidades de existência. Então, o olhar do psicólogo, ele precisa estar antenado, né, com a realidade. Qual que é a realidade que a gente tem? Né? Eu acabei de descrever um pouco da nossa história nacional. As nossas violências, os nossos adoecimentos, eles estão intimamente relacionados com toda essa história. Né? A mulher que chega até o nosso serviço, seja pela via pública ou particular, ela traz ali uma individualidade, uma bagagem que é a leitura que ela fez de tudo isso que afetou a sua vida, né? Então é algo único. Os aparelhos, né, que hoje existem de acolhimento para a mulher, também nem sempre são acessados de forma fácil. A gente tem um território extenso, né? Seja em Minas Gerais e no Brasil como um todo. A gente tem dificuldades financeiras, a gente tem mulheres em condição de violência que não são capazes de pedir ajuda justamente porque se encontram ameaçadas, né? A gente tem mulheres com dependência financeira que não são capazes de sair para trabalhar porque não podem, porque, né, o companheiro não deixa ou o pai cerceia, né, essa liberdade de alguma forma. A gente tem grandes dificuldades para as mulheres que trabalham de deixarem seus filhos, né? A gente tem falta de acesso a creches, a gente tem falta de acesso a uma saúde voltada para a mulher de qualidade, né? Que aceite o fato dela ser dona e proprietária do próprio corpo, inclusive do seu aparelho reprodutivo e até do acompanhamento materno-infantil, né? Então, assim, tudo isso é uma estrutura social que permite ou não que a mulher acesse os espaços de promoção de saúde e, dentre eles, o acompanhamento psicológico. Então, assim, não olhar para esta gama de fatores é invisibilizar esse sofrimento, é invisibilizar essas mulheres, é invisibilizar essa especificidade. E eu acho que é essa virada de chave que profissionais, né, como o professor Bruno Alvarenga e outros tantos, têm proposto para a psicologia no Brasil. A lógica patriarcal, sendo uma lógica de poder, ela também muda, né? Ela tem nuances, ela não é estacionária. Ao mesmo tempo que tem essa questão da opressão, da violência direta ou indireta, da submissão das mulheres, né, a esses valores impostos, a gente tem que lembrar também que cresce aí uma opressão que é de outra ordem. Por exemplo, a estética, né, que vem falar do nosso corpo não mais como aquele que é açoitado, né, fisicamente, aquele que apanha, aquele que sofre, que tem um roxo, que tem a pancada, mas de um corpo que é lido pelo social como quisto ou não quisto, aceito ou não aceito. A autora, psicóloga também, Valesca Zanello, no livro dela Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, ela traz essa questão muito brilhantemente. E ela cunha um termo que se chama prateleira do amor, para dizer de que nós mulheres, além da gente ter a nossa identidade validada pelo olhar do outro, e esse outro sendo um homem, a gente também tem o nosso valor atrelado àquela que está dentro de todos os padrões que são aceitos, né? Geralmente. O branco, loiro, magro, né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Os recortes ainda estão presentes, né? E nem sempre eles favorecem todas as individualidades, né? Uma mulher negra, uma mulher PCD, uma mulher gorda, uma mulher que foge à norma, digamos assim, dos padrões. Eu gostaria muito que ela se reconhecesse enquanto mulher, apesar disso, ou a partir disso, né? Porque nós não vamos apagar
o nosso histórico. Ele já existe, ele está aí. A grande questão é o que nós vamos fazer a partir disso, né? Quais as ferramentas a gente vai lançar mão para lidar com as diversas opressões que nos interferem. E eu espero muito que a psicologia ocupe o seu lugar de promoção de saúde e de garantia de direitos, olhando para essas mulheres como pessoas individuais, mas porém atreladas a um meio social que é extremamente opressor e violento, todas elas. A pedagogia afetiva faz parte do tornar-se pessoa, membro de certo grupo, em uma determinada cultura. Em culturas sexistas, tornar-se pessoa é acoplado com o tornar-se homem ou mulher e, portanto, implica em pedagogias afetivas e performáticas distintas. Nesse momento histórico e em nossa cultura, podemos destacar para as mulheres 2 dispositivos importantes. O amoroso, mediado pelo ideal estético e o materno. Já os homens teriam como caminho privilegiado de subjetivação o dispositivo da eficácia, baseado na virilidade sexual e na virilidade laborativa. Os processos de subjetivação gendrados criam também vulnerabilidades identitárias específicas e diferenciadas para homens e mulheres, as quais se evidenciam no sofrimento psíquico. Valesca Zanello. Para você, o que é ser mulher? É um desafio, né? Todo dia é um desafio diferente, desde insegurança para voltar para casa, até conquistar coisas tipo que seria simples no dia a dia, como uma carreira, uma estabilidade financeira, no geral, até às vezes na família. Ser mulher é uma experiência agridoce e complexa que envolve resistir e reexistir em uma sociedade marcada por um sistema patriarcal, onde muitas vezes nós somos obrigadas a reafirmar nossa identidade, nossas vozes, nossos direitos, nossos sonhos, visto que em muitos lugares nós somos silenciadas. Então, não é somente ocupar cargos e não é somente ocupar espaços onde decisões, muitas vezes, sobre nós, são tomadas e subrepresentadas por mulheres. É também pensar em mudar estruturas que queiram limitar o nosso acesso e definir nosso papel social dentro da sociedade. Então, ser mulher hoje é resistência, mas também reinvenção. E pensar em uma sociedade muito mais igualitária, equitária e também justa. Ser mulher para mim é você dar conta de tudo 1000 vezes mais. Você ter que ser forte 1000 vezes mais. Você ter que se entregar alguma coisa 1000 vezes mais. Entendeu? E mesmo assim você não tem o reconhecimento que você merece, que você precisa, a rede de apoio que você precisa tanto em diversas situações. Mas mesmo assim continuar em frente, seguindo. Ser mulher é, em essência, alguém que se identifica com o gênero feminino e todas as implicações sociais e culturais que essa identidade carrega. Ser mulher é uma luta diária, né? E ainda mais ser uma mulher preta, que as dificuldades duplicam um pouco, porque já são poucos espaços para as mulheres, né? Nas carreiras e nos cargos executivos a gente vê uma predominância masculina. E aí, a hora que chega nesse quadrante de pessoas negras, diminui ainda mais essa margem. E para você, como é ser uma mulher numa sociedade patriarcal? Ser mulher é uma sociedade patriarcal, mais uma vez, é muito complicado. Muitas das vezes somos maioria, mas a nossa voz ela é minoria. Temos que acatar tudo que é pedido. Também tem essa questão da desigualdade salarial. Mulheres bem mais capacitadas recebendo menos do que homens com o ensino médio básico. É algo muito difícil, porque hoje em dia as mulheres na sociedade de hoje são muito desvalorizadas, né? As pessoas julgam que o homem tem que ter o cargo melhor, o cargo mais alto, e que a mulher não tem essa capacidade. Mas hoje em dia, as mulheres vêm mostrando que elas podem e que elas conseguem o que querem, entendeu? Nós temos que nos provar o tempo todo, em todos os âmbitos, nós somos cobradas. No ambiente corporativo, nós somos cobradas
para produzirmos e entregarmos como homens, mas em contrapartida nossas equiparações salariais estão cada vez mais distantes. Por anos nós lutamos por igualdades, né, de gênero, para poder ter espaço no mercado de trabalho, para podermos trabalhar, exercer o nosso poder de voto. Entre muitas coisas nós conseguimos obter muitos avanços, mas ainda é um longo caminho para nós chegarmos e conseguirmos chegar em uma equiparação mesmo. Somos cobradas para exercer a função de mãe. Se a mulher às vezes opta por não ser mãe, ela é cobrada, né, pela sociedade. E sem falar também nas questões de abusos, né? Muitos abusos sofridos por mulheres, não só dentro do ambiente corporativo também, mas fora dele. Então, o nosso corpo ele é muito sexualizado, então é um caminho aí muito difícil e longo ainda que nós temos para percorrer. Bom, ser mulher na sociedade patriarcal, ao meu modo de ver, é um desafio. Porque não importa o que você faça, não importa onde você vá, não importa o que você pensa, o seu jeito sempre vai ser o errado. Você sempre vai ser culpada de tudo que acontece, de tudo que possa acontecer. Você vive com medo, né? De várias situações, coisas simples para um homem, tipo sair pra balada e voltar 3 da manhã. Pra gente isso aí é impensável, porque a chance da gente ser violada, até espancada, sequestrada é bem maior, né? Então muitas vezes a gente se priva de muita coisa por medo, por viver numa sociedade patriarcal que não liga pra gente. Eu vejo que a mulher hoje, ela ainda tem várias coisas que ela tem a galgar, né? Por mais que nós já tenhamos alcançado muito dentro desse espaço, a gente ainda vê muitas mulheres sendo marginalizadas, porque eu acho que ainda o somos. E as mulheres hoje, elas sofrem, além dessa marginalização, elas sofrem muito a palavra, né? O você não consegue, você não foi feita para isso, você é a dona da casa, você é a mãe e você é mulher. Então, fica mais caladinha e fica em casa, que eu acho que você vai ser mais feliz. Viver um regime de patriarcado é não ter certeza da manhã. É você pensar numa carreira, é você se estabelecer, é você estudar, você pensar em todo o futuro, patamares a serem atingidos, locais, países, cargos, e saber que você tem que lutar 4, 5 vezes mais. E ainda às vezes lutando, querendo tomar caminhos, simplesmente por ser mulher, você é menos. E pensando nisso, ainda ter mais uma jornada, que é a jornada da casa, é a jornada de optar ou não ter filhos e ser julgada por isso. É a jornada de optar, fazer ou não fazer e a todo tempo ser julgada. E ainda mais, as pessoas que estão ao seu redor, que poderiam ser o seu centro de apoio, são ensinadas que tem que competir com você, que são suas inimigas. Que elas estão ali como pedras no seu caminho que tem que ser atiradas. Enquanto isso, o oposto não é verdade. Somos todos parceiros. Viver no patriarcado é saber que o futuro que você deixa é o futuro de luta. E a partir do momento que você opta por não ter um futuro, não procriar, você tá errada. E se você opta por dar um futuro, você tá errada. Então, é um futuro, é um presente, é um passado, onde a gente só está errada. A todo tem. E tudo é uma luta. É uma luta para permanecer viva. O ar que a gente respira, nós temos que lutar por. Esse documentário, que é um fruto de um esforço coletivo do grupo de estudos sobre a interseccionalidade entre classe, raça e gênero, coordenado pelo professor mestre Bruno Alvarenga Ribeiro, é a materialização do comprometimento do curso de psicologia do Unifor-MG em promover uma formação de qualidade pautada na compreensão de que o fazer psicológico deve servir à emancipação do ser humano. Os temas abordados pelo documentário emergiram das reflexões feitas pelo grupo de estudos, que criaram, por sua vez, a possibilidade de pensar o patriarcado de forma crítica e comprometida com a construção de uma psicologia cujos fundamentos são sustentados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trata-se, enfim, da possibilidade de construção de uma psicologia
que se volte para o sofrimento e adoecimento humano, de modo a não confiná-los em rótulos, perpetuando assim a lógica da patologização. E talvez a questão mais nevrálgica seja a de pensar o tratamento do sofrimento e adoecimento a partir das condições materiais e simbólicas engendradas a partir da opressão produzida pela interseccionalidade entre classe, raça e gênero. Com isso em mente, essa visão crítica nos permite conceber o sujeito em sua integralidade em relação com o mundo, sem cair em uma perspectiva individualizante e psicologizante. Agradecemos, portanto, a todos os participantes do grupo de estudos. As reflexões feitas por vocês ao longo dos últimos meses foram a maior fonte de inspiração para a produção desse documentário. A universidade é um lugar apropriado para a produção de conhecimentos. E o conhecimento, como afirma Paulo Freire, deve ser libertador. O desejo de que ele possa alcançar a quem sofre com a opressão patriarcal, oferecendo assim a possibilidade de ressignificação do sofrimento produzido por essa estrutura de poder milenar, é o que nos moveu em direção à produção deste documentário. Demos voz a especialistas, procurando entender a raiz do patriarcado, suas manifestações e o caminho para a sua transformação. Também ouvimos mulheres. Ao ouvi-las, compreendemos melhor os seus sentimentos. Vimos que o medo é um sentimento frequentemente presente e que ele coage e cerceia a liberdade. Apesar do medo, aprendemos com um pouco mais de argúcia sobre o universo feminino. Permita-nos então poetizar com Adélia Prado sobre a experiência de ser mulher. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada, aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parte sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai a meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou.